Fundo branco, intérprete de Libras, homem de pele clara, usando camisa preta manga longa. Olá pessoal, saudações inclusivas, eu sou Carlos Ivan Braga, secretário municipal da pessoa com deficiência, e hoje estamos estreando o nosso podcast Ouvir para Incluir, gerando inclusão pela informação. Este podcast que se inicia neste mês de fevereiro, alusivo a doenças raras, né, e justificando também dentro do nosso planejamento da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, o nosso plano plurianual, né? Então vamos trabalhar este podcast durante todo este ano com esta ação que é o fomento à política da pessoa com deficiência no município de São Luís. E como eu falei inicialmente, a nossa estreia do nosso podcast está trazendo um bate-papo super legal aí, descontraído também, espero, né? E falando sobre doenças raras, né? Levando em consideração que esse mês de fevereiro, no dia 28 de fevereiro, né? Esse é comemorado o Dia Mundial e o Dia Nacional da Doença Rara. E como convidadas especiais, né? Ilustríssimas convidadas, já agradeço desde já a doutora Juliana Rodovalho, que é médica geneticista, e a nossa parceira amiga Daniele Lima, que é vice-presidente da Amagé, né? E também é mãe da pequena Serena e do nosso amiguinho Carlos Eduardo, que é diagnosticado com AME, tá certo? Então, muito obrigado a vocês duas. Doutora Juliana, fique à vontade de dar suas boas-vindas. Olá a todos, né? Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de falar um pouco, né, sobre o que é doença rara, como essa peregrinação diagnóstica que geralmente se tem, e todas essas medidas que têm sido feitas para tentar minimizar esse tempo de espera para um diagnóstico correto, para que o tratamento seja feito da forma mais adequada, né? Então nós temos aí muitas lutas, e é por isso que se tem um dia de conscientização, porque a gente precisa falar mais sobre o assunto e entender um pouco mais sobre o que é essa vivência, né? Felizmente a gente tem aqui a nossa querida Dani, que pode falar um pouco mais para a gente sobre essa vivência e sobre como que a gente consegue driblar esses desafios para seguir em frente, né? Enfrentar a situação da melhor forma possível e saber que você está fazendo o máximo, né? E também oferecendo o máximo de possibilidades, né, para o seu filho ou para você que tem a própria doença rara, também saber que você pode alcançar, né? Nós temos várias pessoas aí também que, tendo uma doença rara, segue sua vida, ocupa cargos públicos, né? Nós temos aí pessoas à frente da associação, pessoas que são inclusive eleitos, né? Nós temos agora o pessoal deputado, então, enfim, nós estamos cada vez mais sabendo dessa representação em vários setores da sociedade, né? E essa inclusão, esse acesso à informação, ele se dá por essas medidas, né? E essas situações que vocês estão promovendo hoje, que as próprias famílias organizam. Então, meus parabéns e obrigada pela oportunidade. Nada, que é isso. E aí, fez bem a amiga falar sobre a questão do espaço, a ocupação do espaço, né? E hoje a gente está aqui também ocupando o espaço de fala, né? Como mãe do Carlos Eduardo, que tem AME, né? Que é a Daniele. Daniele, seja bem-vinda. Obrigada, seu secretário. Obrigada, doutora Juliana, aí pela companhia maravilhosa, né? Muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Meu nome é Daniele, né? Tenho 31 anos, né? Tenho um filho com uma doença rara, né? Chamada atrofia muscular espinhal do tipo 1. Foi diagnosticado aos 9 meses. Porém, né, com 3 meses, nós como os pais, eu como já tinha assim, um pouco mais de vivência com bebês, né? Trabalhei muito tempo de babá, então quando o meu filho nasceu, quando ele completou 3 meses, eu comecei a perceber alguns marcos motores que ele não estava atingindo. E aí imediatamente comecei em busca, né, de médicos, diagnóstico, né, alguma resposta que pudesse justificar aquele atraso motor, né, nas perninhas, nos bracinhos, que a gente estava começando a perceber. Foi uma corrida muito grande, né, no interior, muito difícil também, né, difícil uma consulta com o médico, mas a gente conseguiu chegar no diagnóstico dele com 9 meses.
passamos por doutora Juliana, né, após passar pelo SARA, né, que foi o hospital onde a gente foi encaminhado. E após o diagnóstico, fomos encaminhados novamente para a doutora Juliana para poder fechar novamente, né, fazer mais exame detalhado, qual tipo, quantas cópias e tudo mais. Ele fez, de lá a gente já saiu já com uma luzinha. Antes a gente saiu desnorteado do consultório, né, porque é um baque muito grande você ver ali o seu filho, porque normalmente a doença rara, ela dificilmente a criança nasce, né, pelo menos os casos que eu acompanho, né, das associações que eu faço parte, né, na maioria das vezes ele já não nasce e você já percebe de cara, né, porque normalmente elas são degenerativas e progressivas, então é com o passar do tempo que você vai começando a perceber. E aí, depois que a gente passou por ela, que foi realmente confirmado, ela já deu todas as orientações, já deu um laudo e tudo, e a gente começou com o tratamento paliativo, que na época não tinha medicamento também ainda. Perfeito. A gente ainda vai falar mais um pouquinho tanto do Carlos Eduardo também, quanto das outras famílias que a Magé acompanha, né? Dentro do estado do Maranhão, em especial a gente está aqui dentro de uma gestão municipal, então para nós é também muito importante não só esse acompanhamento das pessoas que estão ali dentro do município de São Luís, mas de todo o estado. Esse mês, como nós falamos inicialmente, a gente está tratando sobre doenças raras, né? E já fizemos durante esse mês uma live com a professora Silma, né? E que inclusive muito falou aqui da doutora Juliana, falou também muito bem da Magé, e também o Aelcio esteve presente conosco nessa live. Eu acompanho o movimento de pessoas com deficiência, acompanho as pessoas com deficiência já tem mais de quase 15 anos, eu acho. E assim, são vários segmentos de deficiência, né? Então a gente acaba não conseguindo acompanhar todos. Mas ainda acompanhando, a gente ainda se abisma, a gente ainda se impressiona com alguns dados, algumas informações que a gente acaba tendo, né? E nesta live nós tivemos essa informação, se não me engano, estimado quase 500 mil tipos de doenças raras. Eu não sei se é no Maranhão ou se é no Brasil. Isso foi trago pela professora Silma, posso até depois dar uma observada e corrigir. Mas assim, doutora Juliana, a você, doutora, que é a única geneticista aqui no Maranhão, qual o critério que se tem para diagnosticar que uma pessoa tem aquela doença é rara? E como é que as pessoas podem ter acesso a você, aos serviços dentro do estado do Maranhão? Essa pergunta ela tem alguns desdobramentos, né? Então vamos começar pela parte em que a gente tenta, a definição de doença rara seria aquela que afeta 65 a cada 100 mil pessoas, pelo menos, né? Então a gente calcula e estima que, pensando em 6 a 8% da população, alguns trabalhos trazendo 10% da população com alguma doença rara, se estima aí um número, né, bem considerável, tanto no Brasil como no mundo, né? Nós temos milhões aí de brasileiros com doenças raras, né, na faixa de 13 a 15 milhões de pacientes, de pessoas com doenças raras, e nós sabemos que ao todo já estamos conhecendo aí cerca de 8 mil doenças raras distintas. Então, para fazer o diagnóstico, em geral, a gente primeiro tem que suspeitar. E aí, em todas as fases da vida, qualquer fase do ciclo da vida, nós podemos pensar em alguma doença rara. Embora 75% das doenças genéticas manifestem ainda na infância. Então, eu acabo atendendo, a maior parte dos meus pacientes, eu acabo atendendo ainda com esse foco na infância. Pensando, né, na formação de um bebê, a gente pode já, sim, ter diagnóstico de algumas malformações, desde o período intraútero, né, pelo ultrassom, por alguns acompanhamentos que a gente pode fazer no pré-natal, ou a gente já pode vir com a suspeição pelo histórico familiar, dependendo de se ter alguma pessoa na família com doença rara, como cerca de 80% das doenças raras são de origem genética.
elas podem então ser hereditárias e a gente ter pessoas com chance maior naquela família para ter filhos com doenças raras. Então esse motivo de você ter uma pessoa na família com doença rara é um dos motivos de ser encaminhado para o médico geneticista para uma consulta que a gente chama de aconselhamento genético. Mas não só o histórico familiar, como um diagnóstico pré-natal de alguma malformação. As malformações elas podem ser isoladas, né, só aquela malformação, ou ela pode fazer parte de um conjunto de sinais que a gente chama de síndrome. E além dessas malformações que são diagnosticadas no período pré-natal, muitas vezes tudo é feito, né, tudo desde o comecinho, o bebê planejado, e mesmo assim, mesmo com tudo normal, ao nascimento a gente pode observar alguns sinais. Isso acontece em algumas síndromes, né, síndrome de Turner, que muitas vezes você vai ver só o edema em dorso de pé e algumas características ali que são discretas e que muitas vezes você não notaria se não tivesse esse treinamento para dismorfologia, que a gente chama na genética, né? Então o médico geneticista tem um treinamento à parte que a gente chama de semiologia genética. Então a semiologia todo médico aprende na faculdade, mas muitas vezes a gente não tem essa capacitação dentro das universidades e por isso muitas vezes também o diagnóstico de uma pessoa com doença rara acaba demorando um pouco mais, por falta de se conhecer. E se a gente não sabe o que a gente está olhando, a gente não vai conseguir pensar, né, e suspeitar dessas doenças que são menos comuns. E outra coisa é que muitas vezes o bebê, mesmo no primeiro exame, como o Daniele falou, a gente vai ver que o bebê está normal, não tem aparentemente nada ali no exame físico que te indique alguma doença. Mas aí você vai observando o crescimento, o desenvolvimento. Será que tem alguma alteração? Por isso é tão importante sempre medir o bebê, fazer as consultas mensais, avaliar, colocar na curva de crescimento, ver se ele está crescendo bem, né? Se não está abaixo do percentil 2 ou acima, né, do percentil 97. E se acaso tiver nesses desvios aí, a gente procurar ficar mais atento e fazer uma investigação. Além dos marcos de crescimento, né, que tem a síndrome de baixa estatura, síndrome de hipercrescimento, a gente também tem que medir o perímetro cefálico, né, como muito foi bem lembrado na época do Zika, que é uma das causas não genéticas de uma condição rara, que seria a microcefalia, dentro de um conjunto de outros sinais que é causado pelo Zika, mas a microcefalia ela faz parte de várias outras condições também genéticas, muitas vezes, e mesmo outras virais, né? Então tem várias dessas anomalias congênitas que podem ser evitáveis, mas nessas que são genéticas, a gente já tem um pouquinho mais de desafio aí em termos de evitar. Mas de todo modo, então, voltando para a nossa triagem, né? Então, um bebê que nasceu bem, ele precisa desse segmento e de você medir sempre, né, o comprimento, o perímetro cefálico, vai ver se tem macrocefalia, se tem microcefalia, aí tem os marcos motores. Essa nova carteira da criança é um instrumento fundamental para que os pais também tenham essa informação, né, que possa ler ali e junto com a atenção básica, responder suas dúvidas a respeito de se tem algo diferente ali com o bebê, se está dentro do que se espera para aquela idade, né? O que o bebê aprendeu a fazer, se ele já firmou o pescoço ali, que a gente espera entre 2 e 4 meses, se ele senta sem apoio entre 6 a 9 meses, né? E aí assim tem várias outras coisas que a gente sabe que deve ser observado, e se não tiver dentro desse período que a gente chama de período de normalidade, que a gente deva investigar. E aí tem vários profissionais que podem ser direcionados, né? Dependendo do sintoma. Uma das coisas que a gente vê em pessoas com doenças raras é que, em geral, aqueles sinais eles fazem parte de uma grande quantidade de situações de saúde diferentes, né? De doenças diferentes. E por isso, muitas vezes, é difícil você pensar e direcionar. Por isso que nós temos também, né, e não menos importante, as doenças que são hoje, que têm tratamentos bons e que entraram na triagem neonatal.
né, que é uma outra forma de você tentar fazer um diagnóstico precoce. Então, para situações em que muitas vezes essa capacitação de equipe se torna um desafio muito grande, e que você pensar nesses sintomas, por exemplo, anemia falciforme, até que você diagnostica que aquela anemia não é a anemia mais comum, que é a anemia por falta de ferro, né, a anemia ferropriva, se você não faz o teste do pezinho, muitas vezes você vai tratar de uma forma errônea, né, usando o ferro, sendo que não é isso que a criança precisa, e você não vai estar evitando as crises falcêmicas, né, as crises de dor. Então, o que a gente precisa mesmo é sempre suspeitar. Mas, no caso, além de suspeitar, a gente precisa também de políticas públicas, e por isso é tão importante a gente falar sobre o tema, porque sempre que você trabalha em educação, né, em organização social, em acesso à saúde, né, e aí você começa a pensar o que é mais comum aqui no nosso município ou no nosso estado, porque as doenças que estão indo para o teste do pezinho, muitas vezes elas poderiam já ter sido feitas de uma forma mais direcionada para aquela população local. Tem doenças que às vezes são raríssimas em alguns lugares, né, e o teste do pezinho está triando todo mundo para aquelas doenças, sendo que às vezes a gente tem outras doenças que têm uma fundação genética na nossa população, um efeito fundador, e que aquela doença é muito mais frequente do que outras que ainda não entraram no teste do pezinho, né? Então a gente poderia tentar, inclusive em termos de medidas de saúde pública, organizar esse estudo para que a gente tivesse mais acesso às doenças que são mais frequentes na região. A outra forma de você pensar qual que é a doença que vai para a triagem neonatal é você pensar quais são as doenças que têm um tratamento muito bom e que a gente não deveria nunca deixar de diagnosticar cedo, a tempo de evitar sequelas que podem ser irreversíveis. Então, quando a gente pensa nisso, hoje em dia a gente está trabalhando agora, né, foi assinada a portaria de ampliação do teste do pezinho, porque uma das formas de triagem neonatal é o teste do pezinho. Né? Ai, de cor agora eu vou ficar te devendo, mas eu posso passar, né? Então nós temos a portaria de 2001, que foi a portaria de triagem neonatal, que é do Programa Nacional de Triagem Neonatal, e esse programa ele vem passando por ampliações, né? Só que ainda hoje nós temos uma avaliação na maioria dos estados brasileiros para 6 doenças, que é a fase 4 do teste do pezinho. E essa portaria, em maio do ano passado, amplia para mais de 50 doenças triadas, todas com diagnóstico neonatal, levando a um tratamento mais adequado, né? E em tempo hábil, que é aquele tempo em que você consegue prevenir antes mesmo dos sinais se tornarem irreversíveis. Então esse é um grande desafio que a gente tem. E aí entra toda a questão de custos, né, em relação a essa implantação, porque não adianta também ficar só lá no papel. A gente tem aqui o programa, né, tem o serviço de referência no nosso estado, que é o serviço de referência de triagem neonatal, e ele precisa também de todo um aparato de gestão. Requer uma articulação política também, né, doutora? Porque a gente não pode só diagnosticar, a gente precisa diagnosticar e organizar esse tratamento. Então, tem várias dessas doenças que as pessoas precisam de fórmulas metabólicas específicas, porque não vão poder se alimentar como as outras pessoas, né? Ou por um problema com a galactose, no caso da galactosemia, ou por um problema com algum aminoácido que faça parte de proteína, então não pode comer as proteínas em que aquele aminoácido está em uma quantidade elevada. Então nós já temos a fenilcetonúria, que faz parte da triagem neonatal, do teste do pezinho, né? Ela que foi uma das que inspirou essa ideia de se fazer triagem neonatal, mas nós temos várias outras aminoacidopatias, né, que além da fenilcetonúria, como a doença do xarope do bordo, né, que é a leucinose e homocistinúria. Eu estou falando de doenças que eu sei que nós temos casos aqui, né? Então tem aquelas famílias que treinaram um monte para aprender a dizer, né, acidúria 3-hidrox-3-metilglutárica, tá?
Então vocês acreditam que não, mas as mães sabem falar. Isso aqui vai dar um trabalho para os intérpretes depois na edição, esses nomes, mas vamos lá. Então, enfim, mas então pensando Sim. em diagnóstico, realmente a gente está falando de uma vasta quantidade de doenças, né? Sim. Então é algo que é um tanto complexo e que a gente precisa realmente se dispor a falar sobre o tema e se organizar, né? Se organizar para que realmente tenha o diagnóstico, tenha o acesso e tenha acesso também não só ao diagnóstico como ao tratamento. E aí um dos outros desafios é a gente trabalhar com a genética comunitária, que é aquela ideia de que se eu tenho um efeito fundador para alguma doença em alguma cidade, que eu possa trabalhar com aqueles profissionais da atenção básica em saúde para que eles entendam que lá talvez aquela doença que a gente está chamando de rara não seja tão rara assim. A gente tem o exemplo dos albinos aqui nas regiões dos Lençóis, né? Então a gente tem esse albinismo oclocutâneo que é uma doença rara, mas você vai para os Lençóis Maranhenses e você encontra uma das maiores comunidades de albinos do mundo. Então já tem documentários sobre isso, né? E é bem interessante porque o albinismo você consegue ver, né? Olhando diretamente para o bebezinho quando ele nasce, geralmente você já nota. A professora Silma falou, raros são as doenças, né? Mas não as pessoas, não é isso? Sim, quando você pensa em 8 mil tipos de doenças diferentes, né, com 10% da população tendo doença rara, né, como um grupo de pessoas com doenças raras, então esse grupo ele é enorme. Agora, se você for pensar em uma doença específica, ela pode ser rara, só que às vezes ela é rara como quando você pensa na população inteira. Mas se você for pensar em uma população de uma certa região, que você encontra efeito fundador ali, naquele local, para aquele município, ele devia tratar aquela doença com aquele gestor devia tratar com outros olhos, porque nem raro muitas vezes não chega a essa frequência de 65 para 100 mil, às vezes é muito maior, né, do que isso a frequência. Então já deixa de ser raro dependendo da população que você está enxergando, né? Então se é uma população de município X ou Y, ela pode ser rara ou não, né? A gente está falando então que doença rara 80% é de origem genética, e pensando que questão genética a gente herda, né, geralmente, e aí é importante a gente aproveitar, já que a gente está falando sobre conscientização a respeito de doenças raras, que muitas vezes é hereditário, mas nem sempre, né? Então tem muitas doenças raras que você vai ver essa situação de que várias pessoas na família têm quadros parecidos, às vezes em cidades pequenas, que no final todo mundo é parente de todo mundo, porque foram poucas famílias fundadoras daquele local, né? E aí você vai ver uma frequência maior de algumas doenças genéticas que você tem que, para manifestar, né, você teria que manifestar com 2 receitas alteradas, como eu costumo brincar com os pacientes, né? Os 2 alelos, o que veio do pai e o que veio da mãe alterado, aí você manifesta. Mas o pai e a mãe, eles carregam uma receita, né, um alelo daquele que é alterado e que na hora de manifestar clinicamente ele não tem sintomas, mas quando ele vai passar para os filhos, ele pode passar aquele alelo também. Então você começa a ter várias pessoas na família com pelo menos um alelo. E aí a chance de essas pessoas casarem com outras que também têm um alelo alterado, né, e o bebê receber os 2 ao mesmo tempo e manifestar a doença, ela acaba sendo maior em alguns locais, né? E assim a gente pensa na hereditariedade ligada às doenças genéticas, mas aquela ressalva que eu fiz ainda agora, de que nem tudo que é genético é herdado, ela é válida, né? Então nós temos várias pessoas que nunca tiveram nada que se lembre de doença genética na família, pelo menos não nas gerações mais próximas, né, do que ele tomou conhecimento, mas que aí surgiu um bebê com alguma doença rara. Então, às vezes começa naquele espermatozoide ou naquele óvulo, né, e nem sempre, então, vai ser algo herdado. É genético? Sim, 80% dos casos das doenças raras, pelo menos, são genéticas. Mas muitas delas começam a primeira vez. Então, eu sempre digo que se a gente for pensar em chances, né? Todo mundo que engravida tem 3 a 5% de chance de o bebê nascer com algum problema que precise tratamento logo de imediato,
né, alguma doença que precise ou de internação, ou de cirurgia, ou que possa levar a uma necessidade de uma tutoria ali para o aprendizado, né? Mas se formos pensar também no planejamento, muitas dessas causas elas são evitáveis. Tá? Então tem várias coisas que a gente precisa realmente de bastante espaço, porque aí são vários temas. A gente precisaria falar sobre quais são as anomalias congênitas, né? Quais são as doenças genéticas, quais são as doenças metabólicas hereditárias, né? Quais as medidas que a gente tem para prevenir de o bebê nascer com alguma anomalia congênita, ou mesmo as situações que hoje são possíveis de se evitar que o bebê nasça com alguma doença genética, como por exemplo a gente já sabe que tem várias dessas doenças que estão dentro de uma lista de doenças que se considera eticamente, né, em que possa ser recomendado que a família possa ter acesso a uma reprodução assistida e fazer um diagnóstico, inclusive pré-implantação, um teste genético no embrião, né, antes de saber, para saber se realmente ele não tem aquela doença antes de engravidar, né? Então tem vários assuntos aí que a gente pode ter temas aí para o ano inteiro, né? Eu vou deixar a Daniele falar mais um pouquinho, né? E assim, é legal que a Magé também tem um canal, né, no Instagram, tem no Facebook. Então a gente tem várias formas de estar sempre atualizando sobre os temas. Existem os canais das ligas acadêmicas também, né? Nós temos ligas de genética, tanto aqui na Universidade Federal como nas particulares, enfim. Tem muitos assuntos hoje nessa era de informação. Quando a gente se interessa por um assunto, é só buscar, né, e procurar saber as informações que são mais confiáveis e saber sempre a fonte, né, de onde que você está vindo. E muitas vezes essas questões que a gente procura ao vivo, muitas vezes a gente precisa mesmo verificar alguns dados, porque a gente sabe que, né? Exatamente, é muito importante também. Perfeito. E falando com a Daniele, que a gente já conversou anteriormente, a gente aqui nos bastidores, né? Algumas informações que ela trouxe para nós dentro da sua atribuição como vice-presidente da associação da Magé, né? Que é a Associação Maranhense de Doenças Genéticas e Raras, né? E aí, só que antes de eu entrar nesse assunto sobre os trabalhos e o suporte da associação e essa parceria, esse vínculo inclusive com a doutora Juliana, que tem observado bastante que não só a Magé, mas outras instituições se aproximam muito, claro, por ser a única geneticista aqui no Maranhão, mas ela como mãe, não só do Carlos Eduardo, né, mas da pequena Serena, como ela tem se cuidado, né, como é a vida dela como mãe, né, como pessoa, com todas as suas atribuições como vice-presidente da direção de uma associação e como mãe de uma criança com AME. E aí eu já aproveito, se já quiseres já falar também sobre como a Magé e como você acompanha as outras famílias, né, que são atendidas pela Magé, que tem outros tipos de doença rara. Fica à vontade. Ok. Começando aí pelo fato de ser mãe, né, de uma criança especial. Normalmente eu costumo chamar de mamãe especial, né, porque a gente é especial por ter recebido uma missão tão grandiosa, né, que não é fácil, é uma rotina bem, bem difícil mesmo, bem puxada. Infelizmente tem algumas mãezinhas, né, que às vezes abandonam, às vezes não dão conta, porque realmente é algo muito difícil, requer muita saúde psicológica, né, porque você recebeu um diagnóstico de uma doença rara, né, que na maioria das vezes não tem nem tratamento, então é complicado, a cabeça fica um pouco bagunçada, mas não é impossível. Então, trazendo aqui para a minha vida, né, como que é a minha vida com o Carlos Eduardo, a gente já passou muitos perrengues, ficamos após diagnóstico, né, a gente foi para casa e depois ele começou a piorar, né, como era degenerativo, não tinha medicamento,
Os tratamentos paliativos era fonoaudiólogo e terapia ocupacional e fisioterapia motora, né? E respiratória, que ele fazia mais. Isso só retarda um pouquinho. Ele começou a ter gripe com frequência, ficar cansado, né? Que é algo típico da doença, que ela atinge muito os pulmões, né, da criança, por conta da musculatura, que ela atinge tudo que é músculo, né? A AME atinge todos os músculos da criança. A gente já tinha percebido, quando ele chorava, a língua dele tremia muito, né? Fica a dica aí para as mãezinhas, né? Que prestar atenção, né? Principalmente o que a doutora Juliana mencionou, né? Em relação aos marcos motores, né? Não deixar, de forma alguma. São os sinais, né, Daniela? Isso, sinais, né? de fazer o acompanhamento na unidade básica, entendeu? E procurar sempre, dependendo do caso, né? Você que é mãe, que tem costume, né, de lidar com criança, como eu tinha, de perceber e não ficar também só numa opinião, sempre estar procurando algo mais, né? Que foi o que eu fiz na época, né? Geralmente, fiquei preguiçosinho, é assim mesmo. Aí eu questionava, mas o filho da amiga que tá seu já tá assim, o meu não tá. Diziam para não comparar, mas assim, você acaba comparando, né? E principalmente quando você percebe que realmente tem algo errado, entendeu? Você sentir que tem algo errado, que você tem certeza, mas que o médico tá ali, às vezes ele até percebe, mas ele não quer, né, de fato, assim, dizer que tem e vai, não, vou passar fisioterapia, vou passar isso, vou passar aquilo, mas, né, e aí faz o que o médico tá falando, né? Observa, no caso do meu filho, infelizmente não estava tendo, né, tantos resultados, então ele teve uma piora, um quadro de pneumonia bacteriana muito sério, muito grave. Quase morreu na emergência lá do interior que a gente morava, e a gente veio às pressas para São Luís. De lá ele evoluiu para intubação, né, passou quase 2 meses entubado. Depois evoluiu, né, tentando todas as alternativas possíveis para não fazer uma traqueostomia, né? Mas infelizmente a doença é comum, né? Crianças fazerem a traqueostomia, ele teve que fazer, fez gastrotomia também, né? Que é a sondinha na barriguinha para ele se alimentar, que justamente a pneumonia foi gerada, né? Devido aos engasgos que ele fazia com a comida, né? Que ele passava mais de 1 hora para se alimentar. Uma criança com 1 ano que passava mais de 1 hora para comer um pratinho de sopa pequeno, não é normal, né? Então tudo isso me chamava muita atenção, e depois de eu ter o diagnóstico, então comecei a pesquisar, procurar canal, né, que falasse sobre a doença, né? Eu saí já do consultório da doutora Juliana já com um relatório que já tinha bastante informação, então eu fui a fundo, encontrei, né, um instituto onde acolhia só pessoas que tinham essa síndrome, então eu já entrei, já conheci outras mães, que é importante, né, a participação. Isso já facilitou um pouco mais, né? Quando tu encontrou a associação, o instituto, né? Muito. Foi um acolhimento, assim, que você percebe que você não está sozinha, sim, entendeu? Porque quando você tem um diagnóstico assim, você vê que você está sozinha, não tem ninguém. Às vezes ninguém nem acredita, que nem no caso do meu filho, que ele era perfeitinho, a doutora Juliana, a coisa mais fofa, gordinho, parecia assim, a coisa, você olhava para ele assim, só porque quem já conhece a doença já sabia, né? Percebia, tem uns típicozinhos de ser molinho, né? Pescocinho não segurava, as mãozinhas às vezes ficam meio assim para dentro. Mas fora isso, ele é fisicamente assim. As pessoas não acreditavam que ele tinha essa doença, não. Quando eu dizia que ele tinha e foi diagnosticado, não tem, esse menino não tem. E aí, com o tempo foi piorando. A gente teve que mudar, né? Mexe com toda a estrutura familiar. Meu marido teve que sair do emprego, a gente teve que ir para internação e todas essas cirurgias que ele teve que fazer, né? Os aparelhos, né? Que ele ficou dependente, né, da ventilação mecânica durante boa parte do dia. Ele só conseguia ficar 3 horas por dia sem a ventilação mecânica. E a gente teve que conseguir todos esses aparelhos, né? Pelo Estado, a gente conseguiu, graças a Deus. Passamos 7 meses, né, no hospital, dia e noite, todos os dias lá. E logo depois a gente foi para casa, né, devido ao acolhimento lá do instituto, né, que é importante você procurar ajuda, né, nessas associações, porque lá você vai ver que você conhece outros casos, outras mães que já têm mais experiência que você já pode estar perguntando como que é isso, porque às vezes é fase, né, tem a fase, às vezes você, quando ela viu, né, uma das mãezinhas que eu lembro foi uma da Bahia, Rebeca, ela disse, nossa, Dani, meu filho era que nem o teu. Aí ela mandou foto antes
né? E mandou fotos depois e mostrando o quartinho dele. E eu olhava pro meu filho e olhava pro dela. Eu disse, meu filho não vai ficar desse jeito. Porque assim, você não consegue ver. E a pior parte de tudo, quando você recebe um diagnóstico, que eu já vi, né, acontecer, como eu faço parte da Associação Amagé, então a gente vê bastante, é a aceitação, né? Algumas famílias não conseguem aceitar o diagnóstico. Isso acaba atrapalhando também. Nossa, dificulta muito, porque quando ela não acredita que a criança não tem, tem aquela patologia, corrigindo, quando ela tem aquela doença, ela não vai buscar tratamento, ela não vai buscar ajuda, ela não vai procurar ter mais conhecimento para tratar de uma forma mais adequada, né? Porque cada uma tem suas particularidades. Então a criança acaba sofrendo e a família vai sofrer junto, todo mundo. Na época que a gente recebeu o diagnóstico do meu filho, eu só tive assim, digamos que de aceitação, o meu marido e minha sogra. Meu sogro não aceitava de jeito nenhum. Ele ficava super zangado quando ele viu conversando com o pessoal do INAME, né? Que é o Instituto Nacional de Atrofia Muscular de São Paulo, né? Que também eu faço parte, né? Sou representante aqui no estado do Maranhão. Faço parte dele já há mais de 3 anos. E faço parte também da Amagé desde a fundação. Fazia como conselheira fiscal e agora eu estou como vice-presidente. Então, ele ficava falando, tu vai confiar nessas pessoas, não sei o que, tu não pode fazer isso. Eu disse, gente, mas é a única luz que eu tenho. Tu fica só confiando nesse povo, fica mandando mensagem, esse menino não tem essa doença. Sogro, ele tem, vamos procurar melhorar. E aí, assim... Olha, se tu fosse nessa ideia dele, né, de pensar a mesma coisa, e de muitas pessoas, não era só ele, entendeu? Eu digo assim, dentro de casa, mas muitas pessoas lá fora também dizem a mesma coisa, assim... Se você acabar colocando isso e não for pelo diagnóstico que o próprio médico te deu, que é a pessoa que estudou e que sabe de fato o que está fazendo, você corre o filho, entendeu? E o meu trabalho, né, a minha vida como mãe foi isso. Eu deixei de viver por um longo período. A minha vida, a Daniela, eu comecei a ser a mãe do Carlos Eduardo. Todo mundo me conhece, mãe do Carlos Eduardo, mãe do Carlos Eduardo. Eu não tenho mais nome. Exatamente. A mãe do Carlos Eduardo. E foi uma batalha muito grande, mas assim, a gente consegue vencer, principalmente se você tiver a ajuda das instituições. No caso, né, tem a Amagé aqui no Maranhão, que é quem acolhe as pessoas com todos os tipos de patologia rara e hoje, do estado. Lá na Amagé, vocês já conseguiram tentar identificar quantos tipos de doenças raras, os que vocês conseguem acompanhar? Vocês têm uma ideia, uma noção dos tipos e os subtipos? Entre tipos, a gente tem em torno aí de umas 40, 50. E entre todas, tipos e subtipos, né, que tem algumas que tem tipo 1, tipo 2, tipo 3 e até tipo 4. E dentre elas, o grau de gravidade, né, também vai mudando dependendo do tipo. A gente tem mais de 90 pessoas cadastradas, né? A gente ainda tem alguns pacientes que tem um pouco de dificuldade, né, de fazer o cadastro. Tem algumas pessoas que a gente conhece também, mas que também não querem participar do grupo e às vezes não querem também se cadastrar, então a gente respeita. Mas dentro da associação, dentro do nosso cadastro, né, de pacientes com doenças raras aqui do estado, né, dentro da associação, são mais de 90, entre tipos e subtipos. Né, inicialmente eu estava conversando com a Daniele, né, do como a Prefeitura de São Luís consegue acompanhar, né, os territórios, né, as regionais, que no caso aqui estamos falando mais sobre saúde, né, e a gente observa, a nossa gestão observou que há uma dificuldade sim de alcançar, né. E aí, claro, entre nós gestores a gente vem trabalhando a ideia de como alcançar e como ampliar esse alcance, né? E a Daniela estava passando para mim que entre eles estavam estudando uma proposta, né, Daniela, de ampliação, projeto de lei, é isso? Fica à vontade. Exatamente. A Magela já vem trabalhando há muito tempo, né? Foi um paciente com doença, que tem uma doença rara, né? Ricache, doença de Gaucher. Ele, devido à dificuldade que ele teve, né, de diagnóstico, então ele resolveu abrir a associação, passou muito tempo sozinho, né, sem conseguir registrar, sem conseguir ir para frente, né, fazia o que ele podia
conseguiu arrumar a equipe, registrarmos, né? Eu sou membro fundadora da associação e fazia parte do Conselho Fiscal, né, na gestão anterior, e agora sou vice-presidente. E agora nessa nova gestão a gente tem muitos projetos bacanas, né, que vai ser voltado em prol para essas pessoas, né, as pessoas com doenças genéticas raras, independente seja criança ou adulto. E um dos projetos é a ampliação, né, porque a ampliação do projeto que já existe, né, que no caso é o Melhor em Casa. A gente pensou nisso devido ao fato de recusa, né, às vezes não é nem questão de recusa, é uma questão de suporte mesmo, que às vezes esse programa ele não tem o suporte necessário, digamos que para ventilação mecânica, né? Então, e aí como ficam os pacientes de ventilação mecânica que precisam do suporte da equipe, né? E não tem. Então, o que a gente tem pensado, né, é em ampliar esse programa, porque tem como ampliar. No caso, ampliação de cobertura, né? Mas também ampliação dos serviços dentro do programa, não é isso? Exatamente, de cobertura, principalmente nessa região metropolitana aqui de São Luís, né, São José de Ribamar, Anajatuba, né, que fica pertinho, aqui Cidade Operária, Raposa, só lá em Raposa tem 2 crianças com doença rara, entendeu? Tem Carlos Eduardo, que eu sou de Raposa, e tem Ana Ruth, que está lá também, e não é fácil a gente conseguir o atendimento para os nossos filhos, não. Sendo que, assim, é algo bem óbvio, né, que precisam mas que, infelizmente, mesmo provando, mesmo tudo, a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas a gente consegue. Eu consegui, ela conseguiu, então eu acredito que quem for atrás consegue. Então, a associação está aqui para isso. Tem esse projeto de ampliação, que é o do Melhor em Casa. A ampliação seria, né, contratação de mais profissionais, contratação, sei lá, digamos que de alguma empresa que possa dar o suporte de home care, né, que é uma necessidade que grande parte dos traqueostomizados precisam, né, de fisioterapia respiratória, motora, fonoaudiólogo, esses profissionais, né, médicos, às vezes eu como mãe de um raro, eu digo a dificuldade que tem, né, de levar a Carlos Eduardo. Ontem mesmo a gente teve uma consulta no Juvencio Mato, a gente estava lá com ele foi, né, teve uma consulta e a gente teve que ir, a gente vai no carro, o carro é um pouquinho apertadinho, mas a gente coloca ele lá dentro, sentadinho na cadeirinha, leva ele, mas comparando a outras pessoas, tem pessoas que não tem como fazer isso, e aí você às vezes chama a ambulância não vem, ou às vezes deixa lá, mas não tem hora para pegar, então é bem complicado. E você tendo um suporte desse, vou citar o suporte que o meu filho recebe no município como exemplo. Né, lá no município ele recebe atendimento o médico, né, visita ele a cada 15 dias, ele faz a visita, médica pediatra, doutora Tatiana, né, agora é doutora Tatiana, ela é do materno infantil, atende ele lá também, e ele tem fisioterapia de segunda a sexta, tem fonoaudiólogo 3 vezes por semana, em casa, tudo isso atendimento a domicílio, eu não preciso ir até, digamos, como, por exemplo, aqui no município, né, aqui de São Luís, Casa Niná. Então, eu não preciso tirar ele e levar para Casa Niná, que é o centro que a gente tem mais próximo, assim, que recebe e fornece esse atendimento. Ou na PAI, né, também, que é outra instituição bacana que oferece esse atendimento. Ele recebe em casa, entendeu? Então, conseguir melhorar, ampliar esse projeto, trazer mais profissionais, conseguir que eles tenham suporte em relação aos materiais, né, os insumos diários, muitas seringas usadas todos os dias, muitas sondas de aspiração usadas todos os dias, luva, álcool, né, que pudesse fornecer esse suporte também para as famílias, seria bem interessante, porque meu filho ele recebe tudo pelo município, teve algumas dificuldades, teve e tem, diário, né, só que a gente consegue. E se já existir, como, por exemplo, essa ampliação, eu acho que seria algo bem mais fácil e menos estressante, porque eu vou te dizer bem aqui, eu já vi várias mãezinhas que desistiram, porque o caminho é muito longo. Sim. É muito longo, é cansativo. Quantas e quantas vezes você não vai sorrindo e volta chorando por falta de uma resposta? Eu acredito que um projeto como esse poderia solucionar várias situações, digamos que desagradáveis para a família e para o órgão,
e também trazer qualidade de vida e solução para os problemas, né? A gente não ia ter que ficar meses em hospital ou até anos, né? Como acontece de alguns pacientes. Isso a gente está falando de pessoas que têm acesso a essa informação, né? Imagine aquelas que estão aí, que a família, como bem falaste, acaba criando também essa barreira de deixar em casa e de dizer que o filho ou a filha não tem aquilo e não se informa direito, então a informação não chega, né? Também por isso a criação de um espaço como esse, do podcast. E aí agora eu vou jogar para a doutora Juliana, que no nosso material de pesquisa e também com informações até da própria professora Silma, né? Se não me engano, hoje no Brasil existe 17 serviços especializados, não é isso? E talvez até a amiga já tenha até respondido durante a sua fala inicial. Mas assim, no Maranhão, dentro desses serviços, o que os pacientes com doenças raras conseguem alcançar desses serviços? Existe uma portaria de 2014, né, que foi a Portaria Nacional de Atenção Integral à Pessoa com Doença Rara. Essa portaria, ela vem com informações sobre os pré-requisitos que tem que ter em centros de referência e em serviços de referência, que são caracterizados ali de uma forma distinta na portaria, e vem também informando sobre o custeio, né, para que aconteça esse atendimento. Essa portaria fez com que nós tenhamos esses serviços habilitados no país. Aqui no Maranhão, nós não temos serviços habilitados. Embora não haja serviço habilitado no Maranhão até hoje, nós temos alguns serviços especializados. E aí, dependendo, as doenças raras, elas são de diversas manifestações, né? Então, você tem doenças raras que são de manifestações basicamente cutâneas, né? Outras que são principalmente neurológicas, mas a maior parte delas vão manifestar em vários tecidos e órgãos diferentes. Então, muitas vezes, o perfil de cada doença varia, mas muitas vezes essa pessoa vai precisar de uma equipe, que é uma equipe grande, indo desde a equipe multidisciplinar, com vários médicos especialistas em várias áreas, mas também a questão do multiprofissional, não só o médico, mas toda a equipe de reabilitação, psicólogo, psicopedagogo, muitas vezes, que entra também naqueles casos que precisa da parte de acompanhamento escolar. Enfim, são várias as pessoas na equipe, né? Eu não posso nem tentar nomear, porque nós temos tantos hoje, e são cada um dentro daquela necessidade daquele paciente, é indispensável. Então, a gente tem que ter serviços habilitados em que a gente possa organizar um referenciamento. Mas eu também estou apresentando, né, a gente já apresentou, não foi falta de apresentação de projeto para serviços de referência aqui no Estado. Eu apresentei desde a época da portaria, eu já havia apresentado um projeto, e o que aconteceu foi justamente essa questão das pactuações. Então, o serviço do Estado hoje oferece alguns atendimentos, né, eu atendo nos hospitais estaduais aí, no infantil, Dr. Juvencio Matos, na maternidade de alta complexidade do Maranhão, atendo também pela prefeitura, respondendo pareceres, né, para o hospital infantil, né, o Odorico Amaral de Matos, que é porta de entrada para o Maranhão todo, né? Então, no final, uma pessoa com doença rara que chega a essa fase, infelizmente, que é a fase de internação, né, porque o ideal é a gente tentar esse diagnóstico lá na atenção básica. Então, o meu projeto atual, que eu já estou em tramitação aí com a Secretaria Estadual de Saúde, é de a gente tentar, né, como eu já venho trabalhando aí há praticamente 15 anos dentro do Estado, nós temos milhares de famílias atendidas, e a ideia é que realmente precisa muitas vezes desse atendimento presencial, mas não necessariamente precisa do acompanhamento ser presencial nesse serviço, muitas vezes localizado tão distante. Uma pessoa que mora lá em Balsas, por exemplo, para se deslocar para a capital, isso é assim, impraticável, surreal, você pensar, né, de fazer isso uma vez a cada 6 meses. Imagina, sim, a
cada 2, 3 meses, e se for para vários profissionais, né, como é feito hoje, em que você não tem essa reunião desses profissionais, todos num centro habilitado, os pacientes acabam peregrinando muito, eles procuram um pouco de assistência num local de reabilitação. Outros profissionais, se é um cardiologista ou um pneumo, muitas vezes já vai para local diferente, aí o ortopedista, enfim. Então é isso que falta principalmente no estado. Não é que não se ofereça atendimento para pessoas com doenças raras, mas como não existe essa política de atenção integral, como o nome fala, isso ainda carece, né? Porque a gente precisaria de toda essa organização para que a gente, tendo um centro de referência, a gente possa fazer esse que a gente chama de matriciamento, de educação e de capacitação para a atenção básica lá no município, para que esse paciente não precise mudar lá daquela cidade, mudar toda a rotina da família, como a gente vê muitas famílias fazendo, para vir para uma capital ou para um local que tenha um serviço de referência. Então, o ideal é que a gente possa, sim, capacitar as equipes de atenção básica, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fono, né, nutrição, psicólogo, que a pessoa precisa ali um acompanhamento mais próximo, né, o pediatra, ele precisa existir em todo o município para que o paciente não precise se deslocar tanto, né? E, idealmente, em algumas situações em que é difícil esse deslocamento do paciente, até por causa dessas situações que a Daniele falou, de gastrostomia, de traqueostomia, muitas vezes a pessoa precisa de aspiração de secreções de vias aéreas. Se estiver num local que não tem energia, é bem mais complicado de você fazer essa aspiração. Então, esse transporte ele vai sendo bem dificultoso se você entra numa fila com muitas pessoas. E, além do que, a gente teria que organizar, né, se algumas doenças raras também têm uma complicação maior em caso de infecções. Então, você teria que tentar fazer isolamentos, né? Não só nos hospitais, para você isolar os leitos, mas também para você isolar naquele atendimento, naquela fila de espera. Então, o ideal realmente para várias situações é que você tenha o atendimento em casa. Outras situações já daria sim para procurar um serviço de referência e fazer esse atendimento mais concentrado, até pela questão do horário de deslocamento do profissional, que muitas vezes já é raro também, né? Então a gente precisa realmente fazer essa política com pactuações, não só a nível federal para vir recursos, mas também dentro do estado e com cada município, para que essa atenção realmente ocorra de forma integral e satisfatória, né? Então, assim, dentro desse projeto que eu estou apresentando agora, né, a ideia é que a gente consiga, pelo menos nos casos de acompanhamento, desenvolver essa questão da telemedicina, da teleorientação, porque aí você pode organizar para o paciente ser atendido na sua cidade de origem e que já é pelo um avanço, pediatra. Né, doutora, em algumas, aí com por fora já é um avanço em algumas... A gente vem, assim, no Brasil, né, eu acho que vai acabar provavelmente ficando uma questão de ser incorporado, né, inclusive é aceito a gente está aguardando essas posições oficiais, né, mas eu acredito que várias vertentes disso que a gente chama hoje de teleorientação ou teleconsulta seja aplicado e que venha a passar a ser rotina, principalmente com a era da informação, né, e da informatização, da era virtual agora. Então, acredito que, assim, é fundamental muitas vezes você ter essa pessoa que vai examinar, que vai tocar, palpar, auscultar, mas muitas vezes a informação, ela pode ser, já que é tão especializada em muitas situações, ela pode chegar para o pediatra que está prestando atendimento àquela pessoa com doença rara. Então, a gente pode fazer isso à distância, principalmente se eu já atendi esse paciente num centro de referência. Isso já até reduz um gasto, né, de TFD, que é o tratamento né, fora de domicílio. Saber se realmente há necessidade, né, daquele paciente ir, né, fazer um translado ou para outro município ou até para outro estado, né, e ali, pô, perfeito. Realmente isso. É algo que tem que se pensar, tem assim, que se entre provocar. os argumentos, né, que eu tenho apresentado, um seria esse de que você pode, desde organizar a triagem para saber se aquele paciente realmente tem indicação, né, de vir ao serviço de referência, tentar agilizar exames básicos que podem já ser agilizados
lá na própria cidade, né, de origem do paciente, organizar também esse treinamento, essa capacitação da equipe que vai poder atender em conjunto com um profissional especialista. E, além disso, né, o paciente realmente precisa vir referenciado, ele já vai vir com essas medidas iniciais que já foram tomadas e provavelmente vai economizar algumas vindas e alguns deslocamentos posteriores, né? E, além disso tudo, o próprio retorno, né, que às vezes são pacientes, como eu falei, já tem, né, mais de década, e quase 2 décadas que eu estou atendendo. Então, tem muitas famílias que, inclusive, já passaram por mim, que a gente tem registros desses atendimentos e que provavelmente só o segmento a gente poderia fazer à distância, de uma forma que oriente também as outras pessoas da família que estão em risco, que não puderam se deslocar. Muitas vezes a mãe vem só, não consegue trazer o pai, né? Ou o contrário, né? Já atendi também pai que acompanha, e às vezes outras pessoas da família que querem vir e que querem participar, elas podem ter um acesso melhor se for no município delas. Então, esse aconselhamento genético feito à distância, ele vai ter esse benefício provavelmente de organizar a capacitação do profissional que nunca lidou com aquela doença rara e que tem o paciente que é dele, né? Porque o paciente com doença rara, ele não é do médico geneticista, né? O paciente com uma doença genética, ele é de uma equipe multiprofissional, e quando a gente fala de 75% das doenças raras manifestando na infância, nós temos o pediatra e o enfermeiro da atenção básica como pessoas que são os primeiros da linha de atendimento, da linha de atenção principal à saúde ali do paciente. Então, essa capacitação ela é fundamental até para reduzir o tempo de diagnóstico, né? E quando a gente fala em diagnóstico precoce, a gente sempre tem que lembrar que esse é o principal caminho para a gente conseguir chegar às melhores respostas ao tratamento. Então, tudo isso eu acredito que tem que ser pactuado, e a gente pensar também em ampliar esse atendimento que é feito hoje, organizar a regulação das vagas, né? Então, quem já ouviu falar antes de serviço de genética médica no estado do Maranhão, sabe como é difícil conseguir agendar, principalmente pelo SUS. Então, assim, precisa organizar esse sistema de regulação de vagas, e quando a gente pensar em regulação, melhorando a triagem, provavelmente isso vai agilizar também para o paciente fazer essas medidas iniciais e também evitar deslocamentos desnecessários, atingir mais pessoas da família que precisam receber essas informações de aconselhamento genético. Acredito que esse é o principal ponto, né? Primeiro, as famílias mostrarem que existem, né? Mostrar que existe essa demanda, e a outra coisa é organizar essa capacitação dos profissionais da saúde que muitas vezes não tiveram estudos dentro da sua formação, da sua graduação, nunca ouviu falar de aconselhamento genético, ou às vezes tem uma ideia desse aconselhamento de uma forma diretiva, né? A ideia que a gente tem é sempre preservando a autonomia de cada família de tomar as decisões, né? A respeito de engravidar novamente ou não, quais são os riscos, o que eu posso fazer diante dessa ou daquela doença especificamente que a gente está ali falando em relação a uma pessoa com doença genética. Então, tudo isso tem que ser feito de uma forma a capacitar essa equipe, e que então os gestores, tomando, né, conhecimento disso, organizem as políticas públicas que cheguem a contento realmente para o cidadão ali, para o usuário do sistema SUS. Perfeito. O nosso podcast está chegando ao fim, e aí tenho plena certeza que nós geramos muita informação, muita inclusão através das informações aqui tragas pela doutora Juliana e pela nossa amiga Daniele. E antes de finalizar, eu queria que vocês fizessem aí os agradecimentos, as considerações finais, e fique à vontade. Doutora Juliana, fique à vontade, já está aí com o microfone. Como eu disse, assim, eu sou apaixonada pela área, né? Não é à toa que eu fiquei como uma das pessoas que ficou praticamente a única médica geneticista por década aqui no Maranhão. Felizmente nós temos novos, né?
Eu recebi o título de Mãe dos título. Raros, fiquei muito feliz, né? Porque realmente é muito tempo de dedicação. E quando a gente ama o que faz, a gente acaba dedicando tempo extra um pouquinho, né? E assim, além dessa questão, a gente fica muito feliz que nesses anos nós conseguimos sim inspirar outras pessoas. Então nós temos médicos geneticistas que estão em formação, que são maranhenses, que a gente espera que possam realmente retornar à sua terra, né? Nós temos a Elis, que fez a formatura dela lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre essa semana, e a gente espera poder nos organizar para também recebê-la, que ela com certeza venha somar aí na ampliação desses atendimentos no estado. Fico muito feliz com associações de pacientes, né? Então a AMAG foi um sonho que eu também participei de certa forma, mas eu não quis influenciar muito, então vocês nem vê meu nome lá na AMAG, tá? Mas assim, sempre atrás da cena, eu fui uma das influenciadoras e fico muito ainda feliz. Ainda que queira se esconder, não tem como. Onde a gente passa e fala sobre doenças raras, o nome já vem logo. Isso é inevitável. Então assim, eu só tenho os parabéns a dar, né? E eu sempre, nos meus relatórios, quem recebe, eu procuro sempre colocar, olha, entre em contato com outras pessoas, né? Então tem associações que são europeias e tal, e nós temos aqui uma associação maranhense que realmente veio com esse perfil de acolher todas as famílias de pessoas com doenças genéticas ou raras, independente de qual delas, né? E a gente sabe que isso é um poder de transformação da sociedade, né? Então eu só agradeço, né, todo esse tempo de trabalho. Eu fico muito feliz pelo tempo que eu dediquei à genética médica na minha vida, e ainda tenho alguns planos, né, pela frente, e espero que vocês possam também, né, dessa forma que vocês já estão contribuindo, que venham cada vez mais trabalhar também esse assunto dentro também da Secretaria da Pessoa com Deficiência. A gente sabe que dentre as pessoas com deficiência auditiva, visual, intelectual ou física, né, a gente tem várias doenças raras que estão aí no meio. Claro que tem muitas causas ambientais também, né, muitas etiologias, sejam elas químicas, virais, né, do grupo das biológicas, da parte de radiação X, enfim, acidentes de trânsito, tem várias causas de deficiência, mas muitas delas, né, são genéticas também. Então a gente sabe que nesse grupo tem que sim dar um olhar para essa parte aí do que é hereditário, né, e do que é genético, e cada vez mais nós temos tratamentos novos para as doenças genéticas, né? Então, dos milhares de pacientes que eu atendi no Maranhão, com milhares de doenças raras diferentes, não posso dizer que eu já vi qualquer doença rara na minha frente, porque provavelmente, né, primeiro que eu não atendo a doença, eu atendo o paciente e a família, mas além disso, provavelmente nenhum profissional, né, médico geneticista vai ter já atendido um paciente com cada uma das 8.000 doenças raras existentes, até porque mudam a frequência dependendo da população. Mas de todo modo, essa experiência ela é sim, né, muito proveitosa, e vocês podem contar sempre com a gente para poder partilhar, né, a nossa experiência. Eu sempre deixo aqui em aberto, né, a minha disponibilidade para a gente conversar sobre o tema, né? Informação é sim a melhor arma para que a gente consiga ter realmente esse diagnóstico precoce e esse tratamento da melhor forma possível. Inclusive, né, sabendo, uma das coisas que eu falo é que assim, o nosso DNA, a gente já nasce com ele. Então não adianta a gente negar ou deixar de entender que esse DNA contribui, né, para a nossa saúde e também para o nosso adoecimento. Mas tem várias coisas que eu posso fazer para lidar melhor com essas informações que tem no meu DNA, e muitas atitudes eu poderia tomar diferente se eu soubesse melhor, né, dessa carga genética que a gente recebe. E felizmente, porque se eu não tivesse recebido o DNA que eu recebi, eu não teria essa experiência humana aqui, nessa forma humana, que é única, por sinal. Então, sempre que a gente fala em associação, né, a gente está falando de reuniões de pessoas com situações distintas. Elas podem até ser
com o mesmo nome, o mesmo gene, mas geralmente as variantes genéticas são diferentes. E mesmo que elas sejam as mesmas, o genoma daquela pessoa é diferente. Então as manifestações clínicas, elas vão sim ser diferentes, né, de uma pessoa para outra, mas muitas vezes eu vou passar por tratamentos muito parecidos, né? E às vezes eu preciso hoje saber qual que é a variante genética que eu tenho para escolher o melhor remédio, né? Então a gente está nessa era agora de descobrir qual que é o teste genético que eu tenho que fazer para saber se realmente existe ou não medicamento para aquela minha doença, né? Então Daniele deixou aqui o exemplo de Ricarte. Ricarte é uma pessoa que tem a vida dele exposta nas redes sociais, né? Paulo Ricarte, que foi presidente da AMAGER, né? E que hoje continua aí também trabalhando, né, em prol das pessoas com doenças raras no município dele, então fazendo a diferença também em vários outros cantos. Viajou vários lugares por vários médicos, e o tratamento quando ele estava quase morrendo, ele descobriu o que ele tinha, por isso ele está vivo hoje. O medicamento para a doença dele já estava incorporado no SUS há décadas atrás. Então, quando ele ia morrendo, na verdade o tratamento dele não só existia, como já estava disponibilizado via SUS, e ele não tinha acesso. Então, daí a importância de você investir num diagnóstico, né? Quanto a gente teria modificado a vida de Paulo Ricarte se a gente tivesse feito o diagnóstico dele ao nascimento, né? Então, esse é um último raciocínio aí, lógico, que eu deixo para vocês, né? E realmente é um tema, assim, que eu sempre digo, que envolve todas as famílias, ainda que você não tenha ninguém com doença rara na sua família, pelo menos não que você saiba, né? Você deve ter um amigo ou alguém do seu bairro. Então, assim, é muito importante que a gente se debruce sobre esse tema e que a gente possa, sim, olhar para essas pessoas que poderiam ter esse caminho muito mais suave, né? Com menos tropeços e se sentirem mais amparados, né? Eu acho que isso é empatia, e eu acho que todo ser humano devia, sim, levantar essa bandeira. Não é pensar, porque é raro e não vai acontecer comigo ou nem meu vizinho. Ninguém te garante, né? Primeiro que talvez até você possa ter uma doença rara, mesmo que você não saiba, porque, como eu falei, 75% manifesta na infância, mas até você terminar o seu ciclo de vida, né, pode ainda manifestar, sim, uma doença rara. Em qualquer fase da vida pode se manifestar. Então, quando a gente pensa assim, né, isso não é praga de geneticista, mas quando a gente pensa assim, né, fica muito fácil a gente se colocar, né, na posição de pensar o que eu posso fazer para contribuir para que a gente tenha realmente mais estudo sobre o assunto, mais informação, mais comunicação, melhores tratamentos, né, e que esses tratamentos sejam mais acessíveis. Obrigada. Parabéns mesmo. Muito obrigado, doutora Juliana. A gente está aqui no estúdio, mas quem conhece a doutora Juliana sabe. Mas a gente está observando aqui tudo de frente para ela, eu vejo os olhinhos dela brilhando quando fala da temática. Isso é maravilhoso. Isso motiva, viu? Muito obrigado, parabéns. Eu sei como é que essa mineira ainda não recebeu o título de cidadã maranhense, viu? Fica a dica. Daniele, fica à vontade, suas considerações finais, amiga. Muito obrigado. Eu quero só agradecer pelo convite, né? Pela oportunidade de contar um pouco aí da minha história com o Carlos Eduardo, né? O Carlos Eduardo é uma figura querido, conquistador. E eu me sinto muito honrada, né? Principalmente por Deus ter me dado essa missão, né? Que eu digo que isso é uma missão. Cada mãe que é escolhida, né, para ter isso é uma missão difícil, mas que possível. Graças a Deus a gente tem anjos, assim como a doutora Juliana, né? Que, voltando um pouco aqui do assunto, só um pouquinho em relação ao risco, né, de um segundo filho também ter. Então, na AMI também tem esse risco, e não é pequeno, né, até um pouquinho grande, cerca de 25%, né, e com o gene herdado do pai e da mãe e a junção, né, a criança nasce com a doença. Por um erro de percurso que acontece com qualquer família, acabei engravidando, e no ato, né, do descobrimento foi um desespero, porque o que passa logo é aquele filme, né, que eu vou ver tudo de novo, mas graças a Deus a doutora Juliana conseguiu me dar o suporte, né,
Fui lá onde ela e do resto a gente ficou tratando por e-mail até finalizar o diagnóstico de Serena, né? Só fui pegar lá o kit com ela e eu mesma fiz o exame, eu mesma enviei. Eu estava muito ansiosa para saber. Eu já tinha certeza, assim, pelos marcos motores dela, né? O choro, a língua que não tremia. Carlos Eduardo, depois que eu tive o diagnóstico, depois que eu fui ler sobre a doença, os primeiros sinais, eu fui ver para trás que quando ele nasceu ele já tinha aqueles sinais, né? Mas não foi diagnosticado. Ele já tremeu muita língua, o chorinho dele era bem baixinho, a gente não conseguia ouvir o choro dele. E graças a Deus, Serena veio com saúde, ele também está muito bem, ele está ótimo, fez exames agora, tá tudo ótimo com ele, tá perfeito. Cada dia mais evoluindo, né, com a medicação, que graças a Deus antes não tinha medicação, né, no diagnóstico dele, como eu falei um pouco atrás. E agora já tem 3 medicamentos, né, graças a Deus, já tem 2 aí agora no rol do SUS, né, Redesplan e Esperança, né, agora, para escolha aí dos pais, né, que agora podem escolher qual medicamento vai querer, né, fornecer ao seu filho. E agradecer também pela oportunidade de poder apresentar também a Magé, né. As pessoas que estão aí do outro lado, né, podem nos procurar através da página, né, do Instagram, né, a Magé _Maranhão, e também podem pelo telefone, né, que é o 984-78-5681, né, que é o meu telefone. Pode entrar em contato comigo, estou à disposição para ajudar no que for preciso, mesmo que eu não saiba no momento, né, que nem algumas mãezinhas que entram em contato, né, a doutora Juliana encaminha, elas entram em contato comigo, que não sabe nada, né, da patologia, me perguntam, então no momento óbvio que eu não sei também, né, então mãe, 1 minuto e eu vou lá rapidinho e vou no site e eu pesquiso ali aquela coisa assim mais por alto e eu mando para ela, né, e explico direitinho, vejo alguns vídeos e mando, e a gente fica sempre à disposição, né, que o trabalho da associação deixa eu só pegar bem aqui o material. Aqui o trabalho da associação, né? Associação Maranhense de Doenças Genéticas e Raras, é uma associação de pacientes e familiares que possuem doenças genéticas e raras aqui do nosso estado do Maranhão, tá? É específico para o nosso estado. Existem outras associações que abrangem o Brasil, né? Que são nacional, como o exemplo o INAME, né? O INAME é nacional, ele atende todas as pessoas com doença rara do Brasil, aliás, com AME, né, do Brasil. A Magé, ela atende as pessoas com doenças raras do Maranhão, do nosso estado. Então, quem tiver aí com a gente, né, acompanhando nosso podcast, que, sei lá, desconfie, né, que alguém tem na família, então quiser procurar a doutora Juliana, procure também a associação, né, a gente também pode estar ajudando no quesito de encaminhar, né, dizer qual médico, informar e tudo. A nossa instituição é sem fins lucrativos, né? Todo baseado em um trabalho voluntário que atua na busca de tratamentos e cuidados adequados para todos os portadores de doenças genéticas e raras do nosso estado, bem como suporte do diagnóstico, como já foi mencionado, até as necessidades mais básicas, como o alimento, né? A gente tem várias famílias que não tem nem o que comer. Então, a Magé, dentro do nosso trabalho, a gente fornece cesta básica, materiais hospitalares, kits de higiene, fraldas descartáveis, né? E todo um outro suporte, outros projetos que a gente tem aí mais para frente. O nosso trabalho como associação, né, visa principalmente trazer informação e direcionamento para essas famílias, além dessa outra parte que a gente também fornece, né, em relação às outras necessidades também, que a gente às vezes está ali, a gente tem aquela família mais necessitada, a gente vai lá, ajuda, tem aquela outra, a gente vai lá também, faz a nossa partezinha, mas principalmente é essa visão, né, trazer o conhecimento até a família, o direcionamento para que ela, né, não fique nesse caminho perdido. E aqui no nosso estado, só para deixar claro aqui, a gente tem cerca de, dentro da associação, mais de 90 pacientes que têm doença rara e cerca de, digamos, mais de 23 municípios do nosso estado. Esses pacientes, né, são distribuídos nesses municípios. Então, já é um acompanhamento bem, né, é o que a gente quer, não. A gente com certeza tem mais pessoas, então esperamos que através do podcast, né, consigam, né, pessoas que tenham doença rara, que já sejam até diagnosticadas, né,
nos procurem, né, para vir fazer parte da associação, também para vir abraçar a nossa causa, para a gente lutar junto pelos nossos direitos, né, que a gente sabe que a gente tem muito direito, mas que às vezes a gente nem conhece, né, e deixa passar, mas que é um direito da gente para a melhor qualidade de vida, né, e agradecer pelo convite e dizer que a gente está à disposição para contribuir. Eu que agradeço mais uma vez a doutora Juliana, a Daniele, na nossa estreia do nosso podcast Ouvir para Incluir, e dizer que chegamos ao fim do nosso podcast, tá? Então, muito obrigado. Nós vamos estar também ainda no mês de março com outro podcast, aguardem aí, tá bom? Também vamos trazer mais informações para poder incluir. Então, muito obrigado, doutora Daniele, muito obrigado, doutora Juliana. Tô profetizando aqui, gente. Amém. A menina que já falou aqui tudo sobre genética, às vezes confunde quem é doutora, quem é. Então, muito obrigado, doutora Juliana. Muito obrigado, Daniele. E também sinta-se à vontade, acolhidas pela nossa secretaria, pela nossa gestão. E estamos também à disposição de continuar fomentando essa política, de levar a informação, de levar a inclusão através da informação. Muito obrigado. E vocês que estão acompanhando nosso podcast, todos os meses a gente vai estar soltando um material para incluir as pessoas com deficiência, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.